Então, boa tarde a todas e todos. Hoje é dia 7 de outubro e essa é uma reunião do NUPEBISC muito especial. O nosso objetivo hoje é discutir um pouquinho a seguinte temática: mulheres, saúde e espaço político, diálogo sobre representatividade. Então, inspirados na professora Débora Diniz, e numa fala que ela fez recentemente, nós convidamos algumas convidadas muito especiais para estar conosco, conversando no dia de hoje. A professora Débora escreveu, né, no início do período eleitoral agora. A campanha começou, queria fazer uma proposta aqui, é uma proposta que nós no PEBISC abraçamos, né? Dialogarmos sobre representatividade, importância do voto, escuta dos debates, análise das propostas, ou seja, como encantar a política em nós. Queria começar sobre a importância das mulheres na política, mas não quaisquer mulheres. É preciso mulheres com consciência das mazelas do patriarcado racista na vida comum, na vida das pessoas, na desumanização de muitos. Representatividade de mulheres não pode se confundir com o uso estratégico de corpos de mulheres. Uma expressão em inglês vem sendo usada em português, tokenismo. Queria tanto uma tradução boa em português, mas não ao pé do sentido, que tocasse nas ambições do patriarca de usar as mulheres na política para o seu domínio. As mulheres na política bolsonarista são isso, vozes do patriarcado em corpos de mulheres. São úteis à manutenção da ordem, à perpetuação das desigualdades. Por isso, não basta ser mulher na política para transformá-la. Por isso, não faço apelo à sororidade na política entre corpos com a mesma sexagem, mas com consciências em disputa. O que precisamos? Chamarei de mulheres feministas, mas você pode dar o nome que quiser. Mulheres que estranham o patriarcado e seus efeitos no comum. Então, um pouco baseados nesse mesmo entendimento, nessas mesmas concepções, nós temos, né, a alegria de receber para essa roda de conversa 3 pessoas muito especiais que são atualmente candidatas a vereadoras em Florianópolis. Eu gostaria então de apresentá-las. Margarete Hernandes, que é advogada, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB de Santa Catarina, secretária adjunta da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Nacional, coordenadora jurídica adjunta da Aliança Nacional LGBTI, é especializada em Gênero e Diversidade pela UFSC e em Processo Civil pelo SESUSC, e é candidata a vereadora pelo PSB. A Lu Freitas, que é professora e educadora, formada em Ciências Sociais pela UFSC, mestranda em Educação pela UFSC, militante do Movimento Negro Unificado e membro dos Gestos, Integrar e Escutação, e atualmente candidata a vereadora pelo PT. Falei tudo certinho, Lu? Não estou vendo ela na minha tela. Sim, tá. E a Fafá Capella. Fafá, eu não sei qual que é a tua formação de graduação. Eu sei que você é mestre em Sociologia Política pela UFSC e doutorando em Ciência Política pela UFSC, né? E que atualmente é candidata a vereadora pelo PCdoB. Vou pedir que na sequência daí você, se eu deixei incompleta a tua apresentação, que tu, por favor, me complementes, tá? Então, nós pensamos da seguinte forma, uns 20 minutos de palavra com cada uma das 3 convidadas e depois abrimos para o diálogo com todo o grupo. O que vocês acham? Pode ser? Sim? Quem sabe a gente começa pela Fafá, que tem um compromisso mais adiante, e depois ou pela Margarete ou pela Lu. Pode ser? Eu já te passo a palavra de imediato, Fafá, fica à vontade. Obrigada, tá? Por estarem aqui conosco e se disponibilizarem numa campanha tão curta. A gente sabe que o tempo de vocês é super precioso, né? Então, desde já, muito, muito obrigada por terem aceito esse convite para estar aqui conosco. Boa tarde, gente. Eu escrevi uma bio bem sucinta, porque geralmente o pessoal faz a artezinha para publicar, daí eu botei só os pontinhos básicos, mas eu sou da UBM, da União Brasileira de Mulheres, eu já fui presidenta da União da Juventude Socialista, eu já fui de um monte de coisa, assim. Tem um batuque e eu estou participando, eu sou bem participativa, eu adoro participar de tudo, assim, politicamente, movimentos sociais.
Então, começo falando que a minha bio foi curtinha, mas foi proposital, porque eu achei que era por causa do cardzinho que vocês iam elaborar. Sou formada em Ciências Sociais pela UFSC. Eu entreguei a minha dissertação tem pouquinho tempo agora ali também no programa de Sociologia Política e atualmente comecei agora, sou caloura no doutorado de Ciência Política, né, que mudou o programa. Quero começar agradecendo o convite, é muito importante, agradecendo também a presença das demais candidatas, da Margarete e da Lu, que são grandes mulheres da nossa cidade. A Nani, estou vendo aqui também, minha colega de curso, a Luana, e para mim é um prazer estar aqui hoje debatendo com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? Já que eu tenho 20 minutos, eu vou começar falando um pouquinho de como eu cheguei na política, porque a minha inserção na política tem muito a ver com essa questão de representatividade. Eu sou candidata a vereadora pelo PCdoB, e a Ângela Albino já foi deputada estadual pelo PCdoB, já foi candidata a prefeita diversas vezes, foi vereadora pelo PCdoB aqui em Florianópolis. E quando eu estava no ensino médio, já com vontade de participar de política, porque meu pai era filiado ao MDB, e eu queria participar, pedia para ele me levar nos espaços, mas ele não me levava porque ele achava que quem tinha que ser candidato a alguma coisa ou se envolver politicamente era o meu irmão. Então, basicamente, eu ficava pedindo e não tinha eco aquele meu pedido ali. E quando eu entrei no ensino médio, foi em uma das primeiras disputas da Ângela Albino para a prefeitura, e eu lembro que eu vi o adesivo dela colado no corredor da escola, e eu pensei assim, nossa, eu posso ser que nem ela. Eu quero ser que nem essa mulher, né? Eu vi ali, eu vi ela no debate, eu fiquei literalmente assim, apaixonada por ela politicamente. E também porque ela tinha, naquele mesmo período, ela tinha ficado bem famosa por causa do caso Moeda Verde, que ela foi relatora dentro da Câmara. Então, eram pautas que eu gostava, era uma mulher combativa e ela era candidata a prefeita. Então, eu olhei e deu um match total, né? Depois, os caminhos da vida, entrei na UFSC, conheci diversos movimentos sociais, diversos movimentos de juventude e acabei tomando a decisão de me filiar no PCdoB. Ao longo de toda a minha trajetória, eu já fui filiada com as pessoas sabendo que eu queria ser candidata, mas eu só tive a oportunidade de ser candidata na última eleição, né? Porque também os espaços que proporcionam a entrada da mulher são muito difíceis, né? Mesmo num ambiente de esquerda e mesmo dizendo que é importante que tenham mulheres, a única pessoa basicamente que me bancava, que dizia que eu tinha que ser candidata, era a Ângela Albino, porque ela sabia que eu tinha essa vontade de participar da vida política para além dos bastidores. E daí passou duas eleições, não consegui ser aprovada como candidata de juventude, e na última eleição, a candidata a deputada estadual, eu, por iniciativa minha, bati o pé e falei, agora ninguém me enrola mais, agora eu vou ser candidata. Fui candidata, eu e a Ângela fizemos uma dobradinha, ela deputada federal e eu deputada estadual, e um dos momentos mais bonitos que eu acho que a política poderia ter me proporcionado foi quando o nosso material ficou pronto, que a gente se abraçou e chorou juntas, porque foi o nosso sonho sendo concretizado de fato, né? Então, foi um momento muito bonito e eu gosto de falar disso porque a minha candidatura a deputada estadual, ela foi boa. Eu não tenho do que reclamar dela. Eu tive verba, tudo que eu quis ter, eu tive. Mas eu tenho certeza que isso foi possível porque tinha uma outra mulher como líder e como cabeça do movimento, né? Então, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo para vocês, por quê? Porque a minha candidatura a deputada estadual não era uma candidatura com viabilidade eleitoral. Isso importa muito. Os partidos adoram mulheres, desde que elas tenham votos e viabilidade eleitoral. Agora, com as mudanças na legislação, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, os partidos querem mais a gente porque vem dinheiro para nossa conta. Então, muda um pouquinho o aspecto, né? Agora, naquele período, eu não tinha nenhuma viabilidade eleitoral, eu estava sendo candidata para aprender, e certamente, se não fosse ela a estruturar a candidatura de mulheres, não somente a minha, mas a Mariana Franco, né, da Lu, lá de Blumenau, de outras candidaturas de mulheres no estado,
certamente a gente não teria tanta tranquilidade assim, né? Teria sido aquela campanha da coberta curta, né? Que tu puxa de um lado, puxa do outro e tem muita dificuldade. Porque qual que é o lance das mulheres na política? O lance é que nós temos várias dificuldades e vários desafios dentro dos partidos, né? Dentro dos partidos e fora também em relação ao eleitorado. Em relação aos partidos políticos, a gente precisa ser o triplo do melhor e dar o triplo de resultado. Falando assim, parece que é sempre o mesmo discurso, mas é isso que acontece de fato e continua acontecendo. Então, a gente tem que mostrar que tem uma maior viabilidade eleitoral, que a gente tem, que é competitiva, que a gente tem condições de eleger, porque se não for assim, e ainda assim, mulheres que têm voto... Ai, gente, vocês estão escutando barulho, é da rua, tá? Essa sonzeira aqui é do pessoal aqui da rua. O meu comitê é do lado de um bar, eles estão com som bem alto, então não se assustem. Aí o que acontece? Até as mulheres que têm voto, tem a questão da liderança sempre questionada. E eu sei disso porque eu acompanho a Ângela Albino, que é a minha referência na política, e pude aprender muito com ela. Então, nós temos que ser triplamente melhores, a gente tem que atuar em vários setores, a gente tem que ter um papel de articulação política e ainda assim a gente facilmente é tirada do jogo e é colocada de escanteio. Eu entrei agora na seleção do doutorado com um projeto para estudar as não eleitas, né? Porque tem bastante coisa sobre as eleitas, mas pouco sobre as não eleitas. O que faz com que as mulheres desistam da política? Porque eu vi inúmeras mulheres que chegaram no ápice da carreira e dizer que não querem mais participar da política porque querem ser avós, porque querem fazer outras coisas que não a política. Eu, sinceramente, não me convenço com esse tipo de argumento, porque eu defendi como hipótese que essas mulheres elas são tão sangradas internamente pelos seus partidos políticos que elas acabam desistindo e querem tocar a sua vida e não querem mais fazer parte da política. Então, inicialmente, eu queria fazer essas ponderações porque parece que é chover no molhado, mas é porque tem pouco tempo que a gente tem espaço para botar o dedo na ferida, né? Tradicionalmente, a gente é escolhida para dizer que tem, para cumprir a cota, e o mais interessante é que as mulheres que estão se candidatando estão dizendo assim, não, eu não sou candidatura laranja. Não me usem para candidatura laranja. Eu quero verba também para fazer a minha campanha, porque dinheiro importa. E isso, enfim, a ciência política já falou e tem muitos trabalhos que comprovam isso, que dinheiro importa para chegar lá, para entrar. Então, eu acho que o próprio, eu percebo isso, né? O movimento de mulheres que entra na política, entra com esse pautando essas necessidades de que, assim, não, vocês querem que eu seja candidata, eu sou, mas eu não vou ser de qualquer jeito. É claro que existe, como a Mirelle falou inicialmente, existem mulheres, não é qualquer candidata, né? Não é qualquer mulher na política, existem muitas mulheres que são usadas politicamente para fazer o discurso do patriarcado e para reforçar. Infelizmente, Santa Catarina é referência disso para o Brasil, né? A gente tem a Campagnolo como deputada estadual, a gente tem a Caroline Gittoni pegando a tribuna do Congresso Nacional para defender o fim das cotas de mulheres, e infelizmente isso é em Santa Catarina, né? São mulheres daqui que reproduzem esse discurso conservador. Por isso que quando eu tenho a oportunidade de estar com candidaturas de mulheres que são progressistas, que são de esquerda, eu sempre friso que nós não somos rivais, porque isso é um outro elemento que tentam sempre fazer, que é rivalizar mulheres que são candidatas. Então, sempre que alguém fala assim, eu estou apoiando a Lu, eu falo, apoia porque a gente precisa da Lu lá dentro da Câmara. Eu estou apoiando a Margarete, apoia a Margarete, porque eu não quero ser vereadora sozinha. Eu quero ser vereadora com um conjunto de mulheres que possam estar naquele espaço. Eu vejo muitas candidatas fazendo o discurso assim, eu quero ser a 8ª mulher. Não, eu não quero ser a 8ª, eu quero ser a 12ª, porque eu quero que entrem muitas comigo, eu quero ser a 15ª. Porque eu acho que é esse o discurso que a gente precisa construir, né? De não rivalidade entre as candidaturas femininas, mas, sobretudo, de candidaturas que possam fazer enfrentamento a essas mulheres que são conservadoras
e que daí atentam contra a própria vida das mulheres no seu sentido mais amplo, né? Aqui, como é um núcleo que discute ética e tem esse recorte, esse viés de saúde, né? Atenta, inclusive, sobre a saúde das mulheres, né? Quando não se dispõe a discutir sobre aborto, quando fazem pouco caso de uma mulher que é grávida e lactante, né? Então, você tem aí um conjunto de situações que elas expõem com viés muito atrasado de assim, não, a mulher pode tudo, pode fazer que nem o homem, mas ao mesmo tempo, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas a Campagnolo, ela tá grávida, e ela bate na tecla do tipo assim, gravidez não é doença, não sei o quê, as mulheres que são grávidas e não vão para os seus trabalhos, elas estão de mimimi. Então, assim, é uma completa distorção dos fatos e da realidade da vida da mulher, né? Então, nós temos o desafio de sermos representantes das mulheres da nossa cidade, mas, sobretudo, com esse viés de pautar a vida das mulheres, de pautar avanços para mulheres, né? Florianópolis é a capital que, por mais que tentem falar, né, que é a capital que escondem a pobreza, né? Florianópolis é vendida como a Jurerê, como se aqui não houvesse pobreza nem desigualdade social, muito menos desigualdade de gênero, é uma capital gay-friendly, é uma capital ótima. Só que, ao mesmo tempo, retratam as nossas mulheres como um objeto sexual, né? As gostosas das praias, retratam as nossas mulheres como um objeto sexual. Infelizmente, aqui, o caso de estupro em Beach Club, que denunciou um esquema de estupros, que a gente talvez não tenha nem noção de quantas meninas e mulheres foram estupradas naquele esquema que a Mari Ferrer teve a coragem de denunciar. Então, essa é a nossa cidade, né? A cidade que é mal iluminada, uma cidade que tem uma campanha massiva sobre o Outubro Rosa, mas quando essas mulheres procuram o postinho de saúde, não tem mamografia, não tem vaga. Então, nós estamos falando de uma cidade que preza muito pela mulher empreendedora, nada contra, mas esquece de pautar um outro viés das mulheres no cotidiano da vida da cidade, né? São poucos horários para os ônibus. Então, eu penso que o nosso desafio enquanto candidatos é representar essas mulheres que são esquecidas pela política local na Câmara de Vereadores. Talvez aqui até a Margarete e a Lu possam mencionar nas suas falas, mas em quase 300 anos de Câmara, são 7 vereadoras eleitas. Tem um pouquinho a mais em relação a suplente, mas foram 7 eleitas. E daí eu tenho umas amigas minhas que são candidatas lá no Maranhão, lá em São Luís, e elas fizeram um vídeo denunciando que lá tem apenas 3 candidatas, né? Tem 3 vereadoras eleitas na Câmara. E quando eu vi, eu achei até sensacional. A gente está envolvidas numa conjuntura tão ruim que a crítica delas, que tem apenas 3 vereadoras eleitas lá, para mim eu achei o máximo, porque eu falei assim, nossa, pelo menos são 3. Eu vi também que na cidade de Criciúma, ao longo da história da Câmara, foram 15. E aqui foram 7. E ainda assim eu achei positivo, de tão ruim que é a nossa situação. Então, essas questões todas envolvem e são o nosso grande desafio. Eleger mais mulheres. Eu não quero estar lá para estar sozinha. Eu quero estar lá porque eu quero estar com um conjunto de mulheres vereadoras que pautem que tenham as suas pautas, seus diversos nichos, né? Que obviamente eu falo de uma posição de uma jovem universitária, né? Eu vivo a universidade, né? Basicamente. Tenho experiência nos movimentos sociais, já tive a oportunidade de dar aula, mas essa é a minha vivência. Eu acho que nós precisamos de múltiplas vozes de mulheres que possam falar das mais diversas perspectivas, porque a cidade, eu fiz encontro falando cidade das mulheres, né? A cidade das mulheres, ela precisa de fato ecoar as diversas vozes e diversas representações que a gente tem.
Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Então, eleger mais mulheres, eu falo, sempre que quando é candidatura de mulheres, eu sempre falo assim, não, ajuda, vamos compartilhar, vamos se ajudar, não somos rivais, temos que chegar lá todas. O segundo ponto é que a gente está inserida dentro de uma eleição supernova, a eleição de 2020. Supernova por duas questões, né? A primeira pela própria mudança na legislação eleitoral e a segunda por causa da dinâmica do coronavírus, né? Que o coronavírus imprimiu a questão da quarentena e para quem faz política e para quem faz política de rua sabe que isso é um limitador, né? Porque como é que tu pede o voto? A internet é um elemento novo para as candidaturas, né? Então, você tem aí novos desafios, como pedir o voto sendo responsável, como pedir o voto não proliferando vírus ou não pegando vírus, e essa questão da legislação, que é o quê? Você antes podia fazer coligação para proporcional e agora você não pode mais. Então, aumentou drasticamente o número de candidatos a vereador, né? Em 35%, mais ou menos 35% aqui em Florianópolis. Se isso vai ajudar ou não as mulheres, precisa fazer uma pesquisa. Mas eu acredito que atrapalhe. Por quê? Porque se hoje a gente tem dos 23 vereadores, uma é mulher e todos eles estão indo para o mandato de reeleição, e nós estamos aqui na disputa por uma nova vaga, a gente quer tirar a vaga de alguém que está se reelegendo, isso é mais difícil. Por quê? Porque não pode coligar na proporcional. Então, se o meu partido, da Margarete e da Lu, poderiam somar forças nesse aspecto, agora não pode mais. É cada partido, uma coisa que a gente fala que é chapa pura. Partido sem outros partidos. Então, por isso já é um condicionante. A candidata precisa fazer mais ou menos mais de 1.200 votos para entrar. Ou seja, será a mais bem votada da sua chapa. Uma das coisas que eu avalio que é positivo é a questão do pelo menos 30% destinado do fundo eleitoral para as mulheres. Então, isso é algo que ajuda a candidatura das mulheres a se tornar competitiva. Mas, ao mesmo tempo que a gente pode ter estrutura financeira para fazer as nossas campanhas, a gente está aí disputando quase como se fosse para a medicina, né? 20 candidaturas por vaga. E daí, nesse aspecto, a gente sai atrás. Por quê? Porque nós não somos conhecidas. Quando tu vai pedir voto para alguém que já tem um mandato, isso muda completamente a orientação daquele voto ali, daquele eleitorado. Então, novamente, a gente precisa se mostrar triplamente capaz para conseguir o voto, né? Que é o proposta, quero fazer, tem o começo, meio e fim, tem política pública, peço teu voto na renovação. Então, são essas as condicionantes que nos colocam, né? Porque se aquele vereador ali teve 4 anos para construir essa candidatura, né? Nós estávamos fazendo o quê? Vivendo as nossas vidas, estudando, trabalhando, cuidando de filho, né? Então, a gente começa a eleição em desvantagem, né? Então, eu penso que o conjunto dessas regras acaba um pouco atrapalhando quem é novo na política, e a grande maioria das mulheres é nova nesse aspecto, porque, né, eles precisam da gente para os 30% e precisam da gente por causa do dinheiro, né? Então, se o partido não faz a distribuição do dinheiro do fundo corretamente para as candidaturas de mulheres, eles são punidos. E agora, porque antes esse lance de cotas, os partidos estavam nem aí, tá? Botavam ali, tentavam cumprir o mínimo, mas eles estavam nem aí. Por quê? Porque era muito difícil ter uma implicação. Só que na última eleição abriu 2 casos com jurisprudência aqui em Santa Catarina, inclusive, de uma chapa que denunciou a outra, em relação a candidaturas laranjas. E como abriu precedente, agora há possibilidade nessa eleição de chapas inteiras serem cassadas caso tenham candidaturas laranjas. Então, eles precisam das mulheres, inclusive, para eleger os seus candidatos homens, né? Então, eu penso que é toda uma discussão que a gente precisa travar, porque o conjunto de regras que tem na legislação, ele precisa conformar uma democracia de fato, que nós possamos participar integralmente sem
ter que triplamente provar que somos melhores, tendo chances reais de se eleger, né, e disputar aquele voto e tirar, sendo bem claro aqui com vocês, e tirar essa cacalhada que está ali na Câmara de Vereadores, que, sinceramente, se fossem homens ainda que propusessem um avanço para a cidade, mas aquela turma ali, ainda por cima, enfim, eles não têm o mínimo de traquejo político. Inclusive, teve uma reunião da comissão de mulheres que eu fui, que entrou um vereador e queria expulsar a gente da sala, porque ele queria usar a sala. Aí a reunião da comissão, porque, né, a nossa reunião era para as 3, para a sala televisionada. Aí a reunião dos homens tudo, de orçamento, começou atrasada, aí atrasou a nossa, e quando começou a nossa, a gente começou a falar 15 minutos, ele queria tirar a gente, entendeu? Expulsar como se fosse dono, né? Ele não pediu, ele não conversou, ele chegou dizendo que a gente tinha que sair. Então, volto a dizer, é uma eleição muito disputada, muito difícil para nós mulheres, e nós precisamos nos unir, porque lá dentro, se a gente entra como sociedade civil, não deveria ser assim, mas a gente tem 2 minutos de fala. Se a gente entra como vereadora, a gente bota a nossa xixeca na mesa e desbanca esses homens tudo. Por isso que eu quero muito aqui que tanto a Lu quanto a Margarete se elejam também, e que a gente possa fazer uma boa bancada feminista dentro da Câmara de Vereadoras, que a gente precisa começar a mudar um pouquinho ali essa flexão de gênero, porque deu de falar vereadores, né? Acho que a gente tem que chegar para ficar e fazer uma grande revolução feminista ali dentro, inclusive para dizer que a gente chegou chegando. Por isso que eu quero muitas de nós eleitas. Obrigada, pessoal. Muito bom, Fafá. Obrigada. Ótimo, ótimo, ótimo. Nos inspira também, não é? E agora, passamos a palavra então para Margarete ou para Lu? Como vocês preferem aí, meninas? Mulheres inspiradoras. Tanto faz, gente. Começa então, Lu? Pode ser, Margarete? Então, vamos lá. Eu ou a Marga? Se você, Lu, vai. Então tá. Obrigada, tá? Pela tua presença, pela tua participação. Tá certo. Enfim, você me apresentou bem, e aí eu vou começar por Você falou várias coisas e eu tentei anotar para também poder dar a argumentação para aquilo que me trouxe até aqui hoje, né? Que é a política partidária, na verdade, né? E eu gostaria de engrossar esse caldo, né? De dizer que a política partidária é uma das possibilidades que nós, mulheres, temos de fazer e efetivar a política. Por que eu digo isso? Porque eu não sou forjada na política partidária, eu sou forjada na política das bases, eu sou forjada nos movimentos sociais. Então, desde que eu me conheço por gente, efetivamente, quando eu me reconheço enquanto uma pessoa negra, mas não uma pessoa negra que reflete uma cor no espelho, e sim aquela. Já vai ter barulho de criança, que tá cheio de crianças, estão tudo brigando, berrando, brigando, aqui tá bom. Essa questão de ser negra enquanto um estado de uma sujeita que vai lutar pela sua cor, pela sua raça, pelas pessoas, pelos seus pares, né? Isso só foi possível, e eu sempre digo, graças à educação. Então, eu sou uma pessoa que trabalhou a vida, eu tenho 45 anos, mãe de dois rapazes e vó de 3 crianças. E eu fui trabalhadora, né, de uma rede de supermercado durante muitos anos. E aí começo a estudar nesse meio período, assim, da trajetória enquanto trabalhadora, né? E vi na educação uma possibilidade de transformação da minha vida. Primeiro, porque eu queria subir de cargo, né, na empresa que eu trabalhava. Eu queria ser subgerente. Não aconteceu, né? E aí eu comecei ali a entender que mulheres não eram bem-vindas nesses cargos, né? Hoje a gente pode ver nas redes de supermercado uma diferença. Estou falando da rede de supermercado porque foi a minha realidade. Segundo, eu queria ganhar mais, óbvio, né?
Então, eu conhecia toda a dinâmica da rede de supermercado, toda. Eu abria, eu fechava caixas, eu atendia clientes de dentro, clientes de fora, vendedores. E aí, não aconteceu. E aí, eu vi que eu fui buscar a educação, fiz o SEJA, e eu disse, ó, agora tá, tudo bem, já tenho o ensino médio, agora eu quero meu cargo. Não aconteceu, eu saí. Porque eu paguei pré-vestibular privado, né? E só que eu não consegui dar conta porque o salário não dava, né, pé. Mas aí eu disse assim, opa, até, então eu estudo, faço pré-vestibular e entro na universidade. Eu vi ali uma possibilidade de mudança. A primeiro momento eu achei que eu ia poder, a mudança ia ser na questão financeira mesmo, né? Mas entrando na universidade, eu percebi que era muito mais. E quando eu entrei na universidade também eu procurava os negros. E sabe que é você procurar efetivamente? Eu olhava para os lados ali no centro de ciências humanas, andava por ali, andava pouco no começo, eu procurava e eu achei algumas pessoas e foi muito legal. Foi a partir daí que eu comecei a militar enquanto pessoa negra, né? E aí eu faço parte do Integrar, que é um pré-vestibular popular da cidade, tem 9 anos. Ajudei a construir em 2011, no mesmo ano que eu entrei na universidade. E a gente também criou a GEST, que é a Gestão Estudantil Universitária Integrar, que vem, e a gente está aí ainda, né? Pensar na permanência do estudante dentro da universidade. Então, e foi a partir das minhas realidades. Então, tinha dia da semana que eu não conseguia, no primeiro semestre da faculdade, eu não conseguia ir para a faculdade, para a universidade, porque eu não tinha dinheiro para a passagem. Eu estava desempregada, só meu marido trabalhava, 2 crianças, enfim. Eu escolhia os dias para faltar, sabendo que eu não poderia faltar sempre. E aí a gente criou a Gestos e fizemos alguns movimentos, brechó, café, almoço, e a gente dava meia passagem para cada estudante que tinha a condição socioeconômica não muito boa, e eu era uma delas. E aí, daí para diante, a gente alçou mais voos, porque o Integrar conseguiu que o sindicato investisse na gente. Então, o Integrar dá metade, né, 25% daquilo que ele ganha para Gestos, e a Gestos consegue dar um pouco mais agora, né? E a gente já avançou também, a gente tem uma vaquinha que é para a questão da saúde mental dos estudantes, da saúde física, a gente consegue dar uma grana para alguém que vai apresentar trabalho fora, né? R$300 para o cara tentar lá se alimentar na cidade que ele vai apresentar o trabalho. Enfim, e aí também dentro da universidade, dentro de um núcleo, que eu conheço o movimento negro unificado. E aí todos essa base, todos esses movimentos me proporcionaram, nos longos 7 anos, que eu demorei 7 anos para terminar a graduação, porque eu também tinha que trabalhar, né, e eu não conseguia dar conta de todas as disciplinas, eles foram acumulando em mim essa coisa do debate político, mas não era do debate político partidário, mas sim de como que a gente vai mudar a vida da vizinha, do colega da faculdade que está passando fome efetivamente. Aí eu fui ser professora, né, na educação quilombola, então me aproximei mais de uma outra comunidade além da minha, porque eu moro no maciço do Morro da Cruz. Então, até chegar à minha casa, são uns 200 degraus, quase assim, né? E aí eu dou aula, né? Só estou afastada agora na educação quilombola, que quando eu entrei, não era educação quilombola, então eu era uma alfabetizadora, mas eu me aproximei das mulheres do Morro da Queimada, aquelas mulheres mais velhas, com 40, 50, 60, 70 anos. Foi uma experiência maravilhosa, continua sendo, né? Porque elas são agora as minhas amigas, as minhas colegas, né? E aí, por isso que eu digo que eu sou forjada aí. Então, a política, para mim, ela começa nos movimentos de base ao qual eu faço parte. E é a partir de 2016, eu acho, como o Movimento Negro Unificado sempre dialogou nessa cidade, uma das companheiras do PT, a Wanda Pinedo, ela foi assessora do professor Lino, né, no gabinete dele, até 2017, eu acho, 18. Então, a gente tinha uma proximidade com a questão política, né? Como eu estava vindo para o MNU, e eu dialogava com o professor Lino no gabinete, a gente trazia os jovens, né, da periferia para dialogar, e a Gestos vinha junto, Integrar vinha junto, enfim. A gente começou a pensar
que a gente queria criar um quadro, era importante ter um quadro para as próximas eleições. A ideia era lá em 2016, mas a gente ficou nessa de não vamos. E aí, para 2020, a gente falou, não, vamos, Luciana, vamos tentar, né? Assim, eu não sei, não sabia, e confesso que agora que eu venho conhecendo a questão da política partidária, né, não tenho traquejo como a Fafá tem dessa questão do partido. Me filiei ao partido muito recentemente, mas dialogava com ele por conta dos movimentos que eu faço parte. E a gente percebeu que é a hora da mudança, porque a gente está numa onda neofascista, uma onda conservadora, que aniquilou toda a possibilidade, e aí eu vou falar enquanto MNU agora, de seja mínima de ascensão ou de políticas públicas que mudaram e estavam mudando a vida das pessoas negras e periféricas e quilombolas e população tradicional do estado de Santa Catarina e do Brasil. Eu digo isso porque, né, efetivamente, quanto MNU, a gente trabalha diretamente com as comunidades na implementação de projetos, de políticas, né, e a gente viu o avançar, assim, minimamente, mas a gente via. E aí, nesse momento, a gente vê o total retrocesso. Não tem possibilidade, é só luta em cima de luta e lutas cansativas, digamos assim, lutas que você precisa estar vivo para poder ajudar aquela pessoa, aquela comunidade. E aí a gente lançou o nosso nome, mas muito pensando nessa questão que, sim, a Luciana não é a Luciana nesse momento. A Luciana não é a Luciana que está indo para a campanha, a Luciana é todos esses movimentos, essas bases. Então, a gente se diz enquanto uma candidatura coletiva, não aos moldes que se dialoga por aí, né, que tem 4, 5 pessoas, ou coisa parecida. Não, a gente diz que é uma candidatura coletiva porque eu não falo por mim, eu jamais poderei falar por mim. E a ideia e eu acredito que a política partidária, ela também não fala por si, porque nós somos representação de uma população, né, de uma cidade, e para isso eu preciso ter um diálogo. E nesse momento, para nós, é muito importante que toda a sociedade, ou parte dela que se diz antifascista, antirracista, que se diz feminista, né? E eu não me coloco enquanto uma mulher feminista aos moldes da forma que se dialoga, né? Dentro do campo da universidade, porque eu percorro muito também o campo panafricanista, né, mulherista também, que é uma outra vertente de diálogo, mas isso não quer dizer que eu estou negando o feminismo, porque eu leio todas as feministas negras, né, Angela Davis. O que eu quero dizer é que todas essas pessoas que se colocam nesse campo da contra-hegemonia, está na hora de elas votarem pessoas que não são a cara como diz a Fafá ali, que não são os mesmos caras que estão lá. Então, se eu quero mudança, a política requer mudança, né? A política no Brasil, a democracia no Brasil, ela precisa circular, né? E o que a gente vê ad eternamente os caras ficando numa cadeira 4, 5 vezes, né? 30 anos, e essa não é a ideia. Democracia precisa oxigenar, a terra precisa de oxigênio, a democracia precisa de oxigênio, o ser humano precisa a gente precisa oxigenar, as ideias precisam vir, as coisas precisam. E se um partido ele está muito bem afinado, é claro que a gente sabe que tem todas as problemáticas, todos os partidos têm as correntes, e correntes eu não arrasto, porque os meus já arrastaram, né? Os meus antepassados já arrastaram, e a gente diz que a gente não está em corrente nenhuma partidária. A gente precisa dar vez e voz para outras pessoas. A gente precisa dar vez e voz. Então, todos aqueles que se colocam na contra-hegemonia daquilo que foi construído até agora, precisa dar vez e voz para outras pessoas. E a gente precisa dar vez e voz para as mulheres. Precisamos dar vez e voz para mulheres negras, periféricas. E é nesse espaço que eu me coloco, né? E aí a professora que você citou, né, Mirelle, falou sobre a sororidade, né, esse campo da sororidade. Concordo com ela. Não concordo também com a tal da sororidade, e a gente tem uma professora que escreveu, e agora não vou lembrar o nome dela, que é sobre a dororidade, que vai tratar da questão das mulheres negras, né? Então,
Se a gente tem um percentual de 56% no Brasil que se coloca enquanto pessoas negras, nós precisamos pensar em política para a população negra, porque nós ganhamos menos, nós temos as piores condições de saneamento básico, de habitação, de escolaridade, tudo é muito mais difícil para a gente. A informação não chega, as coisas não chegam. Então, é preciso ter pessoas que dialoguem e que sejam representação da população negra. Não que eu vá dar conta, ou que outra mulher negra vá dar conta, ou que uma pessoa LGBT vai dar conta. Mas nós temos, sim, nós somos imbuídas, nós somos atravessadas pela realidade. Eu moro aqui em cima. Eu sei a realidade das pessoas que estão aqui em cima. E aí o meu compromisso é de trazer essas pessoas para dentro do campo político partidário, ou para dentro da vida da Câmara de Vereadores, e apresentar para elas da melhor forma essa informação. Essa informação precisa ser decodificada, ela precisa de fato dialogar com as pessoas, ela precisa ser curta, objetiva, ela precisa ser simples, né? Eu acredito que quando a gente traz essas mulheres que são atravessadas pela dororidade dessa professora, que eu vou pesquisar o nome e depois eu trago de novo, seja importante, porque talvez seja a chave que está faltando para a gente pensar uma outra... Oi? Lu, Vilma Piedade. Obrigada, Marta. Estava tentando lembrar o nome dela. Vilma Piedade, exatamente. Eu até conheci por causa de uma companheira do PSOL lá do Rio de Janeiro, que é a Mônica, que eu conheci num trabalho, num edital do Fundo dos Direitos Humanos. Foi muito legal, conheci muitas pessoas boas lá. Então, para mim, a importância da representação na política, no meu caso, de mulheres negras, faz toda a diferença. Né? Porque vamos pensar que pós-abolição, essa mulher negra que entre todas as aspas, ganha a liberdade, é ela que vai sustentar a sua família, porque o homem negro, naquele momento, não tem emprego. Eles não são colocados em lugar algum, né? Eles, enfim, não se tem mais as plantations da forma que tem. É claro que a gente sabe que o tráfico ele continuou ocorrendo, de certa forma, em determinados lugares. Mas ela que é a quituteira, ela que vai vender as coisas na cidade, ela que vai lavar, ela que vai passar, ela que é ama de leite. Enfim, é essa mulher que vai fazer com que a economia gere. Então, eu acredito que essa mulher sabe tratar muito bem politicamente de uma família, de uma comunidade, né, de um pequeno lugar. Ela abastece, ela organiza as pessoas, ela centraliza as pessoas em volta dela. Então, eu acredito que as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres quilombolas, as mulheres de matriz africana, né, as mães de santo, né, que organizam, né, as suas casas, elas sabem tratar dessa questão muito bem politicamente. Elas são representação política muito fortes, né? São elas que organizam todos esses espaços. Então, eu acredito que a política ela é feita todos os dias. É claro que a política partidária não, porque ela vai passar por outras instâncias. Mas nada impede de que nós, mulheres, que nunca, talvez, pensamos estar nesse espaço, possamos pensar um outro modelo de política partidária imbuída das realidades que nós vivemos, né? E eu não fui assim escolhida, né, pelo partido, na verdade, né? A gente resolveu colocar a candidatura e estamos colocando. Claro, não tem sido fácil. Isso tudo que a Fafá traz é importante dizer, porque dentro do partido a gente sabe que o machismo impera e principalmente o racismo, tá? As pessoas acreditam que não são racistas, que não estão falando bobagem, mas assim, quando a gente tem um ouvido muito afinado e quando a gente estuda muito a questão racial, qualquer vírgula a gente já consegue conceber o que é o racismo. Então, dentro dos partidos o racismo é muito forte, o machismo mais ainda, então a gente vem para o enfrentamento que é esse enfrentamento mesmo, que é duplo, que é triplo, mas que para nós, enquanto somos mulheres negras e periféricas, a gente vive isso todo dia,
né? Porque a gente não tem os acessos, a gente tem que fazer o enfrentamento, a gente tem que trazer comida para casa, a gente tem que tratar da violência com nossos companheiros que também são violentados dentro das comunidades. Então, esse 2020 é um momento de resistência, é um momento de resistência também e de a gente apontar possibilidades. A gente muito falou sobre que as mulheres negras têm as chaves nas mãos, e eu acredito realmente que as mulheres negras têm as chaves nas mãos, e vem contando para, principalmente, virar o voto de pessoas negras que votavam em pessoas brancas. Esse também é um grande desafio da gente, né? De a gente poder apresentar para as pessoas negras que a gente é representatividade de fato, e que a gente vai dialogar diretamente também com essa população negra. Não que a gente não vá trabalhar para a cidade toda, isso a gente tem que trabalhar, mas a gente precisa ver quem que não acessa as políticas públicas. O pessoal aqui do Maciço do Morro da Cruz ou o povo lá da Mauro Ramos, né? Então, a gente precisa, essas coisas precisam ficar muito nítidas, né? Porque a gente vai trabalhar para todos, é óbvio, para o bem da cidade, mas existe uma parcela ali que não recebe nada, e eu preciso trabalhar por essa parcela. Não sei, eu acho que é isso. Se tiver mais perguntas, eu fui falando a partir daquilo que eu ouvi também, tanto na apresentação quanto da Fafá. Obrigada, Lu. Ótimo, excelente. Muito bem. Passamos então para ouvir a Margarete e aí depois a gente abre para conversarmos juntas. Né? Gente, boa tarde. Lu, eu demorei a aplaudir porque eu fiquei nervosa que eu tinha que ligar meu microfone. Parabéns, querida, viu? É uma honra para mim estar aqui hoje ladeada por ti, pela tua luta, que eu admiro demais, tá? A Fafazinha, então, é o meu xodó aí, a Fafá. Fafá, prazer, querida, viu? E adorei a tua fala também, me inspirei muito, como adorei a fala da Lu. Para mim foi muito bom ficar por último, né? Que aí eu fico ouvindo muita coisa e adquirindo mais conhecimento e, né, de pessoas diferentes, de idades diferentes, né? Então, gente, eu sou advogada, né? Eu acho que vocês devem me conhecer aí, começaram a me conhecer por conta da comissão da OAB, a comissão, né, que eu iniciei a minha militância ali. Então, eu também gostaria de fazer um breve preâmbulo, contando um pouquinho lá antes disso, né? Quem era a Margarete antes disso. Eu trabalhei em banco, fui gerente de banco, 17 anos, do BESC, do Extinto BESC. E eu fui a segunda gerente mulher do BESC. E eu era invisível também, né? Nas reuniões tinham 50 gerentes e eu. Então, ninguém me via, ninguém falava comigo. E quando vinham falar, tinha conotação sempre sexual, sabe? Não tinha, ninguém vinha conversar comigo como uma gerente que tinha conhecimento também da área, ou discutir sobre negócios, ou qualquer coisa. A discussão sempre era, a conversa sempre era, infelizmente, com conotação sexual. E eu sou lésbica, né? Todo mundo também sabe, não é uma coisa que eu acabei transformando num ato político na minha vida, dizer que sou lésbica. Mas a minha geração não era assim, né? Até as minhas amigas da minha idade falam assim: ai, Margareta, agora tu só fica falando que és lésbica. Só ficas falando que és lésbica para todo mundo. Diz, claro, e vou falar sim, né? Então eu comecei esses dias um colégio de advogados dentro da OAB, só da mulher advogada. Só tinha mulheres advogadas do estado inteiro e me colocaram na mesa e me chamaram para falar, azar delas. Eu fui falar. Quando eu fiz a minha apresentação, eu já disse, sou lésbica. Aí tinha algumas pessoas que se encostavam assim na cadeira, tipo assim, ai, para que ela foi falar, né? Ninguém quer saber da vida pessoal dela, né? Com quem que ela transa. Mas não é com quem eu transo somente. Eu estou falando de outras coisas. Não é com quem eu me relaciono sexualmente. Isso é a coisa mais bizarra e que mais me machuca, é que as pessoas ainda entendem que a pessoa LGBTI só transa. Ninguém pensa em políticas públicas para essas pessoas, né? Ninguém pensa que elas querem formar família, que elas amam, que elas querem ter filhos, que elas querem ter direitos, que elas querem ter pensão por morte quando o companheiro desencarna, enfim, a companheira, que elas querem se separar e alguém conseguir manter o outro, porque teve uma relação.
enfim, todos os direitos civis inerentes à comunidade heterossexual. Enfim, mas, voltando lá, eu era gerente e ninguém falava comigo, porque eu era mulher, então ninguém dava bola para mim. Então eu cheguei no cargo máximo dentro do banco que uma mulher chegaria, que era número 2. A número 1 eu jamais seria, porque era um banco cheio de machos maçons, eu digo que é M ao quadrado, machos maçons com respeito à maçonaria. Então, maçom não ia botar uma perereca lá nunca, né, Fafá? Nunca! Entendeu? O negócio é o que a gente tem de meio das pernas, é incrível isso também. Que é uma coisa tão insignificante, né, gente? E isso, infelizmente, nos define numa sociedade cis heteronormativa e do patriarcado. Então, eu tinha 2 problemas, né? Os recortes. Eu era mulher e eu era lésbica. E eu não dava bola para os homens, eu não permitia o assédio sexual. E eu era uma mulher que era inteligente, que batalhava, que sabia das coisas, e isso incomodava demais eles. Então, eu passei um processo muito distinto dentro do BESC por 17 anos. Eu fui ser advogada já com um pouco mais de idade. Eu acabei indo para a faculdade com 39 anos. Me formei com 44. Fui advogada aos 45. Família pobre, eu paguei minha faculdade trabalhando, eu trabalhava no BESC, porque não pensem vocês que gente do BESC ganhava rios de dinheiro, porque não ganhava. Né? Eu ganhava menos que a recepcionista da Assembleia Legislativa. Eu lembro tão bem, ela morava na frente da minha casa, ela ganhava muito, mas muito bem. Com todo respeito às recepcionistas, mas naquela época, a responsabilidade que eu tinha e o turno que eu tinha no banco em torno de 8 a 10 horas, né? Então os salários eram pequenos. E eu ajudava a minha família também, então eu tive que fazer o FIES, graças a Deus. O ano que eu fiz faculdade teve o FIES. Fiz o FIES, saí da faculdade devendo quase 50 mil reais para a Caixa Econômica. Mas, graças a Deus, paguei. Né? Fui ser advogada, fui trabalhar, saí do banco em 2002, naquela demissão incentivada, construí minha casa e começou minha vida. Até que eu comecei a perceber. Né? Eu sempre fui uma pessoa política, mas não partidária. Então, eu recebia convites. Né? Ah, Margarete, quer sair vereadora? Isso aí eu disse, não quero sair porque eu não acreditava mais na política partidária. E agora, eu como advogada, comecei a participar, então, de uma comissão que tinha recém sido criada, que era a Comissão da Diversidade Sexual. Tinha 4 pessoas na comissão, eu entrei na comissão e começamos a trabalhar, mas eu via que lá dentro da OAB existia um preconceito contra a minha pessoa, porque eu era, desculpe a expressão, né? Não é desculpar, mas eu vou falar aqui, a Fafá me abriu ali já dizendo... Pois eu vou também falar. Mas eu era o sapatão, sabe? O sapatão de esquerda dentro da OAB. Então, todo mundo olhava para o sapatão de esquerda dentro da OAB de nariz meio torto. Não vou falar todos e todas, mas muita gente. E aí eu comecei a fazer o quê? Vamos chamar um movimento social para dentro da OAB. Vamos aproximar a OAB da sociedade. Esse sempre foi meu objetivo e é meu objetivo enquanto presidente da comissão. Eu quis trazer a sociedade para dentro da OAB, porque, afinal de contas, a OAB é a guardiã da Constituição Federal. Se ela é a guardiã da Constituição Federal, ela tem que aproximar a sociedade. Né? A sociedade tem que saber dos seus direitos, tem que orientar, tem que ajudar. Então, imbuída desse objetivo, eu comecei a trazer o movimento social. Por sua vez, o movimento social, quando eu ia nas reuniões, me olhava também de olho meio torto, nariz também tortinho, porque eu era a mulher de direita da OAB. Então eu falo, meu Deus do céu, ninguém me quer, né? A direita, né? Porque dentro da OAB eu era de esquerda, dentro do movimento social eu era de direita. E, na verdade, eu sempre fui uma pessoa de esquerda, né? Eu sempre fui pautada pelas populações vulneráveis, eu sempre votei na esquerda, né? Então, e aí, dentro disso, eu comecei a lutar. Até que um dia eu via que a minha comissão não andava muito. Eu fui içada à presidência dessa comissão e eu falei para o presidente assim, para o doutor Paulo Brincas, doutor Paulo, nós vamos mudar o nome dessa comissão, nós vamos fundar uma nova comissão, Direito Homoafetivo e Gênero. Porque aí a questão de gênero, nós vamos abarcar a questão de gênero, vamos trazer os transgêneros para dentro da OAB e nós vamos falar sobre as famílias homoafetivas. Ah, que legal, ele aceitou de boa. A partir daquele dia,
eu comecei a ter um pertencimento dentro da OAB. Porque as pessoas, pelo fato de eu tirar a palavra sexual da comissão, todo mundo me aplaudiu. Olha só o preconceito e a hipocrisia, né? Falava em diversidade sexual, é sexo, desculpa, né? É transar, é sexo. Então, eu via um presidente de outras comissões falar comigo e dizer: muito parabéns, muito bem, a sua comissão é maravilhosa. Era a mesma comissão, eu só mudei o nome. Mas o que eu dei? Eu dei um certo respeito para a comissão, porque eu falei de família, porque eu falei de amor. E eu sempre falo, né? A minha orientação sexual é afetiva, porque não é uma questão somente relativa a sexo. E, bem, eu era uma voz solitária, mas graças a Deus foi crescendo, 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 e hoje a gente tem uma luta, graças a Deus, uma trajetória política que não era partidária, né? Nunca fiz política partidária, eu sou super amadora, estou estreando agora nessa eleição, nesse aspecto de política partidária. Me filiei ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é um partido que tem uma pauta de direitos humanos muito bonita a nível nacional, muito bacana, um núcleo LGBTI forte, assim como os outros partidos também têm, de esquerda, o PDT, o PT, né? E o PSB também tem. Então, eu acabei por decidir. Mas por que eu decidi, né? Como a Fafá disse, por que eu decidi ser vereadora? Eu decidi me candidatar à vereança da minha cidade por conta de que eu comecei essa ameaça do fascismo, né, Lu? Essa ameaça de revogação de direitos, essa ameaça porque tem momentos em que a gente para e pensa assim, gente, isso aqui é um pesadelo, né? Isso aqui é um filme, eu vou desligar a televisão e é tudo mentira, né? Porque eu, quando vou para o cinema, eu vivo o filme, né? Mas aí a gente sai do cinema, acabou, é tudo, né? Então parece que eu estou vivendo isso hoje no meu país, na minha cidade, no meu estado. Porque são coisas tão absurdas. Assim, vou só citar uma coisa bem absurda recente, né? O novo ministro do STF, ele foi ontem almoçar, jantar, tomar café com todo mundo que vai julgar ele hoje ou amanhã, não sei, a sabatina. Vocês já viram disso? Uma pessoa vai ser sabatinada e ela sai com as pessoas para comer, para tomar café, para tomar uísque, para não sei o quê. Ô, pessoal, vocês vão me julgar amanhã, mas antes vocês vão me conhecer na intimidade. Então, assim, e aí isso sai assim no noticiário, né? Como se fosse uma coisa assim. Ministro Cássio ontem saiu com a turma do Senado para bater um papo, tomar um uísque, jantar, almoçar, tomar café. Eu fico olhando aquilo e falei, gente, não é possível. It's not possible, né? Que está acontecendo isso. Então, assim, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Diante disso tudo que está ocorrendo com o nosso país, que tem tudo a ver com a minha cidade e com o meu estado, eu resolvi, então, me candidatar, se eu vou me candidatar. Porque eu acho que nós precisamos de pessoas boas, pessoas como a Lu, como a Fafá e como muitas outras mulheres. Porque as mulheres, como os homens acham que nós temos bom coração, então, por favor, votem em nós. Né, Lu? Nós somos de bom coração, vota na gente. Nós somos gente boa, né? Vamos lá. Porque, então, eu tenho a impressão que nós vamos ter, pela primeira vez, de forma inédita, muito mais mulheres na Câmara de Vereadores. Eu tenho essa fé. Fafá, nós vamos derrubar aquelas vagas lá, Fafá. Nós vamos tirar, no mínimo, nós vamos tirar 3, 4 vagas, querida. Não vai ter reeleição para 4 no mínimo lá. E vai ser nós. Nós 3 aqui, mais uma que eu não sei quem. É isso aí, entendeu? E aí nós vamos botar para quebrar lá. Nós vamos botar para quebrar, porque nós vamos falar aí, né, Lu? Que nós temos 25% aí de Florianópolis, da população negra, que ainda está no morro, que ainda não tem condição de saneamento, que ainda não tem condição de educação igual. Agora, na pandemia, todo mundo pega seu notebook e vai estudar à distância. Todo mundo tem internet bacana, né? Legal, todo mundo tem notebook. Então, é uma realidade que não é a nossa realidade, gente. Então, está na hora. Existe um jurista francês que eu gosto sempre de citar ele, porque ele fala uma coisa muito bacana. Ele diz o seguinte: enquanto o direito não acompanhar as transformações da sociedade, né, a realidade, enquanto o direito ignorar, a realidade vai também se vingar ignorando o direito. Então, se nós não acompanharmos, se as leis não acompanharem as transformações da sociedade,
nós vamos ter uma sociedade se voltando contra o direito, isso é o caos, se voltando contra a lei sobre a paz social. Então, eu acho que é o momento de nós aqui na cidade de Florianópolis começarmos uma revolução. Sempre falam que é o Rio Grande do Sul que começa, agora a Floripa tem que começar a nossa revolução, a revolução de mulheres que vêm pelo amor, não é pelo ódio, mas de mulheres LGBTs, mulheres negras, mulheres héteras, mulheres cis, não importa, mulheres, assim como nós precisamos estar presentes dentro da sociedade. Eu não sei se eu já me passei no meu tempo aqui, né? Tenho tempo? Tem sim. Tá, então só para mim fechar isso também, Mirelle, o que também me angustia são as políticas públicas que nós temos para a população LGBTI. Né? O que é que nós não temos nada para a população LGBTI? As mulheres, eu vou falar mais das mulheres trans, porque elas são as que ainda têm um sofrimento maior por conta de ser mulheres, né, gente? A transexualidade, até o recorte de ser mulher, até nessa questão do gênero, ela tem condição inferior do homem trans. Porque o homem trans ele é contratado para trabalhar no mercado, ele vai trabalhar para ser pedreiro, ele vai fazer coisa com força, eles vão aproveitar o testosterona dele, mas a mulher trans não. Eles não querem que a mulher trans apareça. Então, eles contratam a mulher trans, isso quando ela tem sorte, né? Sorte no sentido de que ela consegue uma vaga de emprego, ela vai trabalhar no telemarketing, porque ela não aparece. Ninguém vê que é uma mulher trans. Então, as operadoras de telemarketing têm muitas mulheres trans. Nem tantas como nós gostaríamos que tivesse. Bem, a realidade trans em Florianópolis é muito triste, porque as meninas trans são expulsas de casa no estado de Santa Catarina aos 14, 15 anos. Porque pai e mãe não quer isso ali na cidade pequena dele. Não quer, não aceita, não entende, os homens, principalmente os pais, né? Então, o que acontece? Expulsam. Elas vêm para onde? Para a capital, porque é a capital friendly, entre aspas, né, Lu e Fafá? Não tem nada de friendly, nós temos uma violência grande, uma homofobia muito grande aqui dentro, né? Os preconceitos continuam de forma gravosa mesmo. Elas chegam aqui, não arrumam um trabalho, porque a evasão escolar das pessoas trans é de 70% a 80% no Brasil. Não muda, Santa Catarina tem a mesma estatística, tem uma evasão escolar gigante, elas não conseguem completar mal nem o ensino médio, vêm para cá, elas acabam sendo exploradas por cafetinas na prostituição. Não que a prostituição não seja uma profissão digna, eu acho que quem quer ser prostituta está tudo certo, é uma profissão digna como outra qualquer. O problema é que muitas não querem ser prostituta e acabam tendo que ir para a prostituição, sendo exploradas mesmo, porque a cafetinagem é crime. Exploradas, né? Eu agora na pandemia, eu socorri 2 mulheres trans que se suicidaram, socorri que eu digo, atendi às pessoas que vieram pedir ajuda, porque eram 2 mulheres lá do norte, do Acre, uma com 22 anos, que se suicidaram porque não tinham dinheiro para pagar o aluguel. E então a pandemia trouxe uma realidade para as mulheres trans da nossa cidade, principalmente as que trabalham com a prostituição, terrível, gente. Agora está flexibilizado, mas lá no começão, lá nos 3 primeiros meses, foi terrível. E ninguém se preocupou com isso. Tudo bem, a gente que pôde fazer, a gente fez cesta básica, mas não é só de comida que vive o homem, né, gente? Nem a mulher. Né? A gente precisa de dignidade, a gente precisa de oportunidade. Enfim, então essas pessoas, elas não têm políticas públicas para elas, dignas. Elas não têm, elas moram na rua algumas, aí elas vão ali para o abrigo, ficam juntas, praticamente tudo no mesmo espaço ali, né? Não tem um atendimento específico a elas. Elas precisam de dignidade, elas precisam de médico, elas precisam de psicólogo, elas precisam de documentos, elas precisam de dignidade, né? Então, a gente, se for falar aí, tem muitas coisas que nós precisamos realmente mudar na cidade para essa população LGBTI, para a população negra, para as mulheres, e que é a nossa pauta, né, que é de direitos humanos, aí, para os deficientes. Ninguém fala dos portadores de necessidades especiais. E quando tem um recorte ainda de homossexualidade. Então, ele é portador de necessidade especial, é negro, e é gay. Imagina o sofrimento. E tem, gente. Eu tenho aqui 2 amigos que são deficientes auditivos, são gays e são negros. Então, imagine, Lu,
a dificuldade desse nosso irmão aí. Entende? Então, a minha luta é essa, acho que vocês mais ou menos entenderam, né? Uma outra angústia, para eu encerrar minha fala, a minha angústia, que seria mais a nível nacional, mas que isso afeta, né, nós todos, é nós não termos um direito LGBTI positivado. Nós não temos um direito LGBTI que é lei. Nós só temos jurisprudência. E vocês imaginem, ele já botou o amiguinho Cássio agora, vai colocar o pastor ano que vem. Se esses caras se reunirem e resolver aprovar o Estatuto da Família, até a gente provar que ele é natimorto, que ele é inconstitucional, muita água vai rolar por debaixo da ponte e nós vamos ver pela primeira vez nesse país decisões do STF sendo derrogadas. Decisões do STF sendo discutidas e colocadas lá fora. E quem é que está nessas decisões aí? Somos nós. É a criminalização da homotransfobia, é o casamento, é a adoção, é a alteração de registro civil. A única coisa que tem lei é o uso do nome social, que é o decreto-lei que a presidente Dilma, quando saiu lá em 2016, no apagar das luzes, colocou. Só temos isso, mais nada. O resto tudo é jurisprudência. Então, essa é uma outra angústia que realmente nós temos insegurança jurídica. A população LGBTI ela tem insegurança jurídica com relação aos seus direitos civis. Então, isso não é luta por uma Câmara de Vereadores, mas isso faz parte da nossa vida. E a gente precisa, aqui na Câmara de Vereadores, construir políticas públicas para garantir aqui o bem-estar dessas pessoas. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Mirelle, Marta, a Esther Babiche, que eu conheço já assim, né? O Yuri eu não conheço, que eu estou vendo aqui. E Fafá e Lu. Sucesso aí, força na caminhada. Obrigada. Ótimo, Margarete. Muito obrigada também. Acho que são 3 histórias, 3 biografias lindas, diferentes, né? 3 mulheres inspiradoras e fortes que mostram como, por diferentes caminhos, exercem a política no seu dia a dia e como optaram por essa tarefa que me parece bem difícil de assumir de política partidária, né? E eu quero dizer assim, de coração, que eu me sinto muito grata por vocês fazerem isso, porque vocês nos representam. Eu me sinto muito representada por todas as 3, né? E nós, população brasileira, precisamos muito de mulheres que assumam essas tarefas de ser nossas representantes e que falem por todas nós e que defendam as minorias. Então, o meu sentimento é de muita gratidão e eu imagino que seja de todos os presentes, né? É um ano difícil, são anos difíceis os que a gente está vivendo mesmo, são anos, acho que a Lu falou, né, de resistências e de possibilidades, e a gente vê essas possibilidades nesse ano de pesadelo, né, Margarete? Nesses tempos de pesadelo que a gente vive ultimamente, as nossas possibilidades, os nossos sonhos e esperanças passam pela política liderada e inspirada por mulheres feministas, né, por pessoas feministas, né? Então, mas quero abrir a palavra então, acho que vocês nos inspiraram muito, tenho certeza que as pessoas estão loucas para comentar e fazer perguntas, e a gente, agora são 3h15. Não sei, Marta, se você vai continuar gravando, se a gente vai parar a gravação, para que as pessoas se sintam à vontade e conversem. E vou deixar a palavra aberta, então eu posso